do Ultimato Inglês de 1890, nenhuma palavra de um manifesto de repúdio foi proferida por Portugal. Após a data do Ultimato Inglês, seria o suficiente para queimar não somente em voto de protesto, mas, de fato, do inconsciente, do próprio vínculo de ligações, todos os selos e as insígnias que insistem em impregnar a psique do pensamento português. A data após o Ultimato Inglês seria o fato suficiente para a proibição do idioma deste país imperialista, sendo ignorado não somente em solo de Portugal, mas em toda a Península Ibérica, pela causa de impedir a relação complementar que se estabeleceria entre Portugal e a Espanha numa nova fase do mito. O fim do sebastianismo, ou seja, o início do messianismo ibérico. Real e natural, por um verdadeiro império da cultura e não um império meramente da expressão territorial de armas que vemos ainda nos tempos atuais pela imposição do monoglotismo anglo-saxônico. Na obra do Grupo de São Paulo, César Constança Marcondes apresenta-nos um cenário. Fernando Pessoa assinala a relação entre o sebastianismo, o mito do Quinto Império e o sentido espiritual de Portugal. Destaca a importância de um olhar de investigação não vulgar para a mística presente para esta fase do messianismo. O sebastianismo é entendido por Pessoa não como um assunto desprezível e obscuro, mas como símbolo de Portugal e seus valores, de sua própria alma. Fecha aspas. Ora, se a alma do povo, a cultura e a língua falada revelam este caráter enigmático, como ultrapassar o símbolo arquetípico personalista na imagem do rei ou do próprio Dom Sebastião com um processo intersubjetivo? No sentido qualitativo, passa pelo processo literário, pela própria língua e também pelo movimento ibérico. As condições para que Portugal seja capaz de implantar um novo império da cultura são a existência de uma língua rica e de gênios literários e de grande número de povos que a falem. Fim de citação. Objetivando esta evidência, encontramos em Fernando Pessoa, cito, Portugal, na determinação do apoio do seu imperialismo cultural, tem que buscar primeiro o Brasil, que tem por língua nacional o português. Portugal, na determinação de seu apoio em grupo civilizacional, tem que buscar a Ibéria, cuja personalidade espiritual participa. Com isso, entramos na próxima hipótese. Portugal na busca de soluções para o seu problema, união e integração ibérica. Diante do chegado intercurso, temos várias hipóteses já apresentadas em percurso. Desses povos da Península Ibérica, recorrente à mudança da realidade do protagonismo do próprio cenário internacional, afirma Fernando Pessoa, a cultura portuguesa dentro do grupo ibérico. Temos que determinar primeiro qual a cultura característica e de qual grupo ibérico a modalidade é especial, ou mesmo um atributo dessa substância na linguagem de Spinoza. Depois da morte de São Sebastião e diante da visão mítica, o próprio sebastianismo, lembramos a última nau, a mensagem de Pessoa. Ainda se espera pelo retorno del rei, Dom Sebastião. Atualmente fala-se de um império cultural, mas a partir de que estrutura será este império? Europeu, lusófono, ibério, ibero-americano ou universal? É importante destacar na expressão da hipótese de união ibérica o fator intercultural complementar. Quando levantamos essa hipótese, é fundamental para a análise de termos com a visão não somente a opinião dos lusófonos, conhecedores e representantes da língua portuguesa materna, mas também, por outro lado, como os hispano-hablantes, como estes percepcionam a cultura, já que essa quadratura entre o galego e o português, num processo de compensação ou de ligação, e a Catalunha e Castela como também uma ligação muito próxima, diferentes línguas, mas também línguas complementares, né, desse processo onde a Ibéria seria o eixo, o rio que percorre esses quatro idiomas, essas quatro línguas.
essa quadratura. É importante destacar, na expressão da hipótese da União Ibérica, esse fator intercultural complementar. A propósito do contributo pessoano sobre o mito do sebastianismo e pela temática da referida hipótese aqui trazida, temos inúmeros investigadores ibero-americanos com estreita ligação linguística e que traz toda uma ancestralidade peninsular, seja pelos fatores de estratégia geográfica ou complementar numa relação cultural do pluralismo iberófono. Consideramos ainda o tema do sebastianismo em Fernando Pessoa, numa interpretação com a visão atual vinda de Espanha, como vemos em Maria Martín Gómez. O poeta estava convencido que ele mesmo podia encamar a figura del novo Don Sebastián. Os acontecimentos têm alma, os acontecimentos são homens. Se de fato todos temos em conta que os acontecimentos têm alma, neste imenso período do sebastianismo, ou ainda uma fase para o messianismo, o fenômeno do messianismo português, que foi dado por um fator mítico da psique coletiva, estaria sendo restabelecido por Pessoa como um sentido mais amplo que transcende os próprios acontecimentos e atos transpostos nos pensamentos e assim os incorpora e os personifica. Os acontecimentos são homens, ou seja, aqui as máscaras humanas, a própria literatura, o texto na sua manifestação, na sua concretização escrita, são todas as pessoas tornando-se assim uno múltiplo. A língua portuguesa e a língua espanhola no cenário mundial, passando já para um processo mais cultural, da filosofia da cultura, podemos ligar problemáticas lusófonas e iberófonas. Aqui teríamos muitos exemplos na América Latina. Por exemplo, temos aqui um exemplo do Mercosul com o bilinguismo português e espanhol. No Brasil, o segundo idioma oficial é o espanhol. Nos outros países latinos, o segundo idioma oficial é o português. A propósito desse assunto, decorrem diversos projetos de cunho internacional, como o da Fundação Geolíngua, que propõe, entre várias ações, a comunidade iberófona, sobre a qual poderíamos interpretar como sendo uma antítese para o ludocentrismo, pelo que, desse modo, como um fenômeno antagônico, temos um exemplo, por exemplo, aqui o Movimento Internacional Lusófono, segundo o qual se propõe um olhar mais restrito, somente os países de língua e cultura portuguesa. Ambos os exemplos dos movimentos supracitados estão implicitamente de acordo, se forem considerados como processos paralelos, a meu ver. Ambos passam por uma alternativa de abertura de movimento descentrado daquele que é visado pela comunidade europeia, ou seja, pelas propostas contrárias levantadas à ideia desenfreada da consciência voltada para um eurocentrismo. Sim, só para acabar então. Nesse passo, já cortamos mesmo isso aqui. Teríamos, então, como eu já falei, das quatro línguas, ou das quatro comunidades, teríamos um triângulo ibérico cujos vértices são a Galápagos Portuguesa, a Catalunha e a Castela. A integração desta pirâmide arquetípica, mesmo em termos de símbolos e significados dessa arqueologia profunda do inconsciente, numa possível resolução desse prisma triangular peninsular no futuro do império, da cultura, o império espiritual. Com isso, entramos já na quinta hipótese para acabar. Não tenho muito a dizer ainda, mas podemos aqui falar dessa quinta hipótese como uma hipótese peninsular